Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Esperando a doutora Elisa e a doutora Regina entrarem. Só mais uns minutinhos. Ela já está conectando. Olá! Isso. Tudo bem? Estamos aqui tentando acertar a câmera. Para vocês duas aparecerem? Esse é o problema, porque para as duas aparecer, nós vamos ter que se juntar um pouquinho aqui, mas acho que vai dar certo, Eu porque acho que sim, porque está com uma visão bem ampla. Eu consigo ver as duas cadeiras ali onde vocês estão sentadas. olha, como é que está? Dá para nos ver? Perfeito, perfeito. Perfeito. Então, maravilha. A doutora Elis já está chegando, mas Tá isso bom. não impede de a Natália, de repente, ir nos apresentando. Sim. Já tem bastante gente aqui com a gente. Isso, e agradecer todos que estão Ai, nessa. ficou ótimo, Rê, o jeito que você arrumou. Dá para ver perfeito vocês duas. Ai, será? Vamos tentar. Qualquer coisa, estamos em casa, a gente vai se acertando. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente está aqui hoje para dar uma continuação na live que a gente fez semana passada, falando sobre trombofilia. Foi um sucesso, foram muitas perguntas, a gente percebeu que é um assunto muito carente de informação e a gente resolveu fazer essa segunda live não só para falar para vocês sobre trombofilia, mas para abrir um espaço para vocês falarem, né? Porque a ideia é que vocês tenham uma informação sobre o assunto da forma mais correta possível, né? Então, como a gente percebeu que tinham muitas dúvidas, e todo mundo fez muita pergunta pra gente. Então, essa live é para isso. Essa live é para vocês, pacientes que têm aí um monte de dúvida, para a gente tentar conversar de forma mais direta sobre os assuntos de cada caso. Já peço desculpa de antemão, porque com certeza a gente não vai conseguir responder todo mundo, né? Mas aí, de novo, a gente faz o mesmo esquema da outra live, tá? Eu deixo a caixinha de perguntas e a gente vai conversando ao longo da semana, É tá isso bom? aí. Eu vou interagindo com vocês, passo as perguntas para a doutora Regina, para a doutora Elis, e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? E aí, sobre a última live, eu prometi algumas coisas para vocês. Prometi o e-book, né, de trombofilia. Eu deixei disponibilizado na minha página do Instagram. Passei os arrobas, né, dos médicos que cuidaram de mim, da minha gestação, e que eram os médicos que eu indicava para cuidar dessa gestação de alto Bacana, risco. Nath, que deu certo de pôr, de E aí disponibilidade. a única coisa que ficou faltando foi passar para vocês aquele passo a passo da enoxaparina no SUS, né, para conseguir as injeções. Peço desculpas por ainda não ter passado, mas prometo que entre terça e quarta, amanhã e depois, eu já deixo salvo nos destaques os stories para vocês terem acesso, tá bom? E aí, eu quero apresentar então as nossas convidadas, enquanto a doutora Eli está chegando. Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Regina, que é médica hematologista do laboratório RDO e também do corpo clínico do Hospital Albert Einstein e do Hospital Sírio-Libanês. E a doutora Elis, ela é médica ginecologista e obstetra do corpo clínico do Hospital São Luís, do Hospital Albert Einstein e da Promatre. Tá? Vai ser um prazer conversar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Natália, sou bióloga, sou pesquisadora, tenho doutorado e pós-doutorado em biologia molecular e genética e trabalho com a doutora Regina
e fui paciente da doutora Elis. Sou paciente, né? A doutora Elis já chegou aqui com a gente. Ela entrou aqui. Ela deve estar chegando aí, né, Rê? Deve estar chegando aqui. Tá. Então, eu acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho. Boa noite, doutor Gaspar. É super legal ver as pessoas subindo aqui, né? Não dá para cumprimentar todo mundo. A gente vê os nomes, quer falar boa noite. Olha o doutor Paulo, que honra, doutor, tudo bem? Doutor Paulo Chinei acabou de entrar para assistir a gente. Tem várias pacientes da Elis, várias pacientes da Regina, que depois ficam enchendo vocês de elogios para mim. Mas a doutora Elis já chegou. Vai ser um prazer ela participar dessa nossa bancada aqui. E antes da gente começar, eu queria só dizer para vocês o seguinte, que nós nos daremos ao fato de estarmos sem máscara, porque nós fizemos nosso teste sábado, tanto eu quanto o doutor Elis, a nossa sorologia está negativa, então a gente priorizou aqui uma bancada de jornal nacional, para a gente ficar um pouquinho longe uma da outra. Elis, muito boa noite. Boa noite. E dizer que estaremos assim um pouquinho longe uma da outra, né? Pegando os extremos aí da câmera, justamente por isso, e que estaremos sem máscara, porque a nossa sorologia recentíssima está negativa. Perfeito. E outro ponto importante da gente colocar é que o nosso objetivo maior com tudo isso não é polemizar, mas sim dar um apoio a todas as mulheres que passam por esses problemas da trombofilia na gestação e que a gente entende que é um caminho difícil, porque ficam muito perdidas e muitas vezes sem orientações, tá bom? Com certeza. Então vamos lá. Vamos lá. Boa noite, doutora Elis. Que saudade de você. Eu também. A gente passou de consultas mensais e depois semanais para meses sem se ver, né? É esquisito isso. Né? Dá muita saudade. Tá sim, com certeza. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Vai ser um prazer imenso ouvir vocês falando com a gente, com as pacientes sobre trombofilia. Me sinto privilegiada de dividir essa telinha aqui com vocês. Nós também. Eu agradeço o convite. É uma delícia estar aqui com a minha amiga Regina e com você, minha querida Natália. Muito obrigada. Vamos lá. Então, assim, pessoal, vocês que estão aqui online já com a gente, fica aberto, tá? Para vocês começarem a fazer perguntas. E conforme as perguntas forem surgindo na tela, não vai ficar exatamente em ordem, né? Porque elas vão aparecendo, mas a gente vai respondendo na medida do que vocês forem perguntando, tá? Enquanto as perguntas do pessoal que está online não começam, eu queria falar um pouquinho a respeito das perguntas que apareceram no post que eu fiz contando da live. Algumas pacientes deixaram algumas perguntas lá para a gente responder. Então, eu acho que a gente pode seguir uma linha do tempo para definir os assuntos, né? Antes da gente falar de tratamento, tem algumas perguntas relacionadas aos antifosfolípidos. Tem 2 ou 3 perguntas aqui falando a respeito dos anticorpos, anticardiolipina, antifosfatidilcerina e antifosfatidiletanolamina. Pacientes que têm alteração nos 3. Se elas precisam usar a heparina durante a gestação. Acho que aí vocês podem falar um pouquinho o que esses anticardiolipina, antifosfatidilcerina, o que eles significam e se eles são indicativos de uso de enoxaparina.
Posso definir os anticorpos? Aí a Elis complementa com a gestação. Esses anticorpos, eles são anticorpos que estão relacionados a uma predisposição maior para eventos de trombose, né? E como que isso influencia na gestação? Pode fazer trombose placentária, né? Mas o fato de você ter apenas uma dosagem positiva desses anticorpos, isso não dá um rótulo para a pessoa de que ela tenha a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Existe uma situação em que a positividade desses anticorpos, se a gente olhar para o protocolo mundial, tudo, eles têm que ser confirmados depois de 12 semanas. Então, sempre que você tem um anticorpo positivo, existe a necessidade de que haja uma repetição dentro de 12 semanas para que a gente tenha certeza que não foi um aumento passageiro, um aumento temporário. Porém, a gravidez não dá 12 semanas para a gente, né, Elis? Quando ela já chega com esses anticorpos alterados, o importante, dependendo do nível de alteração, a gente sentar e discutir, avaliar os antecedentes dela, familiares, ver como que é o histórico dela, como foi para ela chegar até ali, naquele momento, estar grávida, para a gente definir como que vai ser a estratégia de tratamento. Se ela já teve um aborto, se ela teve dificuldade de engravidar, como era o histórico dela na adolescência, como foi a gravidez da mãe dela, como são os antecedentes familiares dela, histórico de pai, de mãe, e aí a gente vai unindo tudo e senta para traçar uma estratégia para essa paciente, a fim dela ter um êxito na gravidez, né? Porque o que a gente percebe no dia a dia, e que foi uma união muito grata, né, unir a hematologia com a ginecologia e a obstetrícia, é porque assim, a gente tem vários guidelines, a gente tem vários estudos que são muito claros, tudo. Mas a hora que você tem o paciente na mão, eu falo paciente porque eu trato de homem também com trombose, mas a hora que você tem essa paciente na mão, que muitas vezes chega com 40 anos, 41, 42, que não tem um tempo hábil, que não tem uma situação adequada para que a gente possa fazer determinados academicismos, então acaba entrando numa medicina muito personalizada, tá? Eu acho importante a gente ter o entendimento, o que eu percebo, eu como Regina, a medicina ela é uma ciência de verdades temporárias, né? Então, hoje a gente faz tal coisa. Há 10 anos atrás era heresia. Vou dar um exemplo na minha área. No passado a gente tirava muito baço. Hoje é o fim do mundo. Hoje é um paciente ou dois. Só que aí, depois, a gente entende que as verdades vão mudando, as terapias vão voltando. Então, assim, hoje, para esse nosso momento, nós temos protocolos de antifosfolípides que, infelizmente, são muito limitados. Não é o nosso objetivo hoje discutir isso, mas nem sempre você consegue atingir todas as pessoas que são positivas apenas com os anticorpos que a gente fala de eleição, os anticorpos habituais, né? Então, é importante, isso que a doutora Elis falou é fundamental, porque na trombofilia a gente tem, na história do paciente, indicadores muito importantes de tratamento para nós. Indicadores que vão ajudar a gente fazer uma estratificação de risco dessa paciente para poder dizer, olha, você vai para anticoagulação, você não vai, e assim por diante. Então, essa anamnese que a doutora Elis falou, ela é fundamental, ela é importantíssima. Sem contar que, às vezes, a gente não tem nem os exames diagnósticos. Né? Sim, a anamnese é fundamental. Coisa simples, né? Uma simples pergunta, teve caso de morte súbita na família? Com que idade? Foi com menos de 50 anos?
Não foi? Sua mãe, como é que foi? Teve pré-eclâmpsia na gravidez? Você nasceu prematura? Você teve dificuldade de engravidar, de chegar aqui nesse momento grávida, né? Então, são perguntas assim, nada de muita sofisticação, é uma anamnese bem feita, você consegue triar algum indicativo para que te justifique uma pesquisa mais aprofundada desses anticorpos, né? A gente não sai pedindo esses anticorpos para todas as mulheres, né? Então, a gente, baseado no histórico dessa paciente, você traça uma linha de raciocínio e aí você vai eleger qual a paciente que você vai pedir ou não, baseado no histórico dessa paciente, né? Exatamente. Porque se a Perfeito. gente se focar só na literatura, hoje a literatura diz que você só vai pedir uma rastreabilidade de trombofilia naquelas grávidas que já tiveram um antecedente de morbidade gestacional, que significa um problema na gravidez. Principalmente abortos, né? Eles defendem muito que você deve investigar a síndrome de fosfolípide quando essa paciente tem um histórico de 2, 3 perdas gestacionais, né? Então, mas a gente tem como, através de uma boa anamnese, detectar alguns indicadores, né? A própria Natália testemunha disso na nossa consulta. Exatamente. Numa pergunta, eu não sabia do histórico dela, a primeira vez que ela passou comigo, e foi numa pergunta na anamnese que surgiu a vontade de se investigar os anticorpos dela, baseado no histórico familiar dela, né? E quando Exatamente. se descobriu, né, um horizonte. Nossa, tudo E mudou, tudo mudou. Eu a acho que essa resposta que vocês estão dando entra muito no que a gente tinha conversado na outra live, de que a medicina hoje ela precisa ser individualizada, né? Quando vocês sentam com a paciente e fazem toda essa busca de informações, todo o depois muda, né? Se a Elis não tivesse me feito essa simples pergunta e levantado um alerta nela de uma situação específica para investigar todo o resto, talvez a gente não tivesse tido esse desfecho, né? Não tivesse investigado tudo, né? Então, esse pré, né, de entender a paciente, de conhecer o histórico, vai além do que é só preconizado dentro do protocolo de quando se pedir um exame e quais pedir, né? É importante entender o caso do paciente, né? Simplesmente sair pedindo uma lista de exames já pré-fixadas, assim, não, você está individualizando, você está direcionando para aquela paciente. Perfeito. Exatamente, exatamente. Mas ela é muito enriquecedora, né, para a gente que faz gestação de alto risco, que trata de casos assim de trombofilias. Isso é muito importante, é muito valioso, tem que existir, né? Exatamente. E é uma coisa que a gente vê que infelizmente vai se perdendo, né, na classe médica, essa anamnese mais focada, mais profunda, infelizmente. Mas Perfeito, perfeito. E sinalizar os casos que merecem menção, né? Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que se encaixa depois disso que a gente conversou. Essa paciente que fez esse screening de exames, tinha indicação, descobriu que tem alguma coisa, descobriu que tem trombofilia. Ela vai começar a tentar engravidar. Ela deve usar nas tentativas Clexane, enoxaparina, algum tipo de tratamento como se fosse profilático ou pré-gestação? A gente precisa saber, essa paciente, ela tem a trombofilia, ela já tem histórico de perdas ou é uma primeira gravidez? Desculpa, não entendi muito bem a pergunta. Essa paciente que pergunta do uso da enoxaparina nas tentativas, ela já teve 2 perdas iniciais. Uma paciente com 2 perdas, não existe um consenso, tá? Uma paciente com 2 perdas, eu lanço mão de uma investigação assim, vou pesquisar os anticorpos antifosfolípides e os marcadores inflamatórios dela, né? Tentar identificar como são. Se eles são baixos ou se os marcadores inflamatórios são baixos, a gente opta por pedir para ela tentar engravidar e não usar a enoxaparina.
Agora, se ela tiver altos níveis ou os marcadores inflamatórios mais alterados, nesse momento é muito importante uma associação com o hematologista que entenda de gravidez e trombofilias, para a gente entrar num consenso, avaliar essa paciente e ver, discutir no caso a caso, se ela vai ter benefício de entrarmos com essa medicação, com a enoxaparina, antes de engravidar, porque essa medicação tem um custo elevado, então a gente acaba discutindo caso a caso dessas pacientes, dependendo do tempo que ela teve a perda, se é muito precoce, se é um pouco mais adiantado, se os níveis dela estão altos, em alguns casos a gente até entra em consenso e acabamos entrando com a enoxaparina antes dela engravidar, sim, tá? Não é a maioria, tá? A maioria a gente libera para tentar engravidar depois de uma boa análise e uma quantificação desses anticorpos e da identificação dos marcadores inflamatórios. Se a gente vê que está num nível mais baixo, mais de fácil controle, a gente pede para ela tentar engravidar sem enoxaparina e começar o uso quando ela estiver diante de uma gravidez confirmada através de um teste de gravidez, de farmácia ou de sangue, né? É isso, e só complementando, que eu vejo, inclusive, dos casos que você me manda, a infertilidade. Eu acho que o maior papel da enoxaparina pré-gestação nos casos que a pessoa tem dificuldade, né? Sim, nos casos de perdas é importante. Por que a gente fala? Por que para essa paciente eu vou entrar com a enoxaparina e para aquela não? Né? A gente leva em consideração os marcadores, mas, por exemplo, se é uma paciente que tem perdas entre 5 e 6 semanas, muitas vezes é a fase que ela está identificando a gravidez, que está sendo está positivando o exame. E se você não está usando já há alguns dias, o que acontece? Quando ela chega para você, ela já está em processo de perda. Não dá mais tempo. o que fazer, entendeu? Então, nesses casos, vale a pena entrar com antecedência, assim, para evitar essa perda muito precoce, que é uma fase que elas costumam perder muito pela trombofilia não tratada, né? De causa, sendo por anticorpo antifosfolípide alterado, né? Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui que a Érica está fazendo para a gente. Tiveram outras também, tanto no post quanto no inbox por pergunta. Muitas dúvidas relacionadas a MTHFR. A pergunta da Érica é assim: tive 2 abortos retidos e detectado a heterozigose nos 2 alelos de MTHFR, 1298 e 677, né? Isso é trombofilia? Quais exames devo fazer? E aí, junto com a pergunta da Érica, tem várias outras perguntas falando a respeito da MTHFR, tanto em homozigose como em heterozigose, que em alguns atendimentos isso não é considerado trombofilia, que muitas vezes elas nem conseguem a enoxaparina quando alegam que só tem essas mutações. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho especificamente da MTHFR. Eu vou começar, depois a Regina conclui, né? Esse é um exame que a gente não faz de rotina. Isso já é um consenso. Na ginecologia e na não classifica ela como uma paciente trombofílica. A gente só classifica essa paciente com uma heterozigose no MTHFR se essa paciente tiver também uma associação com outros indicadores de trombofilias, como alteração dos anticorpos antifosfolípides, como mutação da protrombina, mutação do fator 5 de Leiden. Quando ele for um fator que se associa com isso, ele pode aumentar o risco dela, não é isso? Mas só por ele isolado a gente não entra, a gente não considera. Existem... Não, é perfeito. A MTHFR, ela realmente não tem valor para você colocar como fator de risco para trombofilia. Então, realmente, doutora, ele está corretíssima, não deve ser pedida.
Nós temos, inclusive, documentação do Ministério da Saúde recente, excluindo o MTHFR, da investigação e de todo o planejamento da doação de enoxapato pelo SUS. Enquanto isso, do outro lado do mundo, existem muitos trabalhos chineses atualmente que voltam a defender a MTHFR. Mas o que a gente tem de concreto é que realmente não existe uma associação dessa mutação como fator preditor de risco isolado. Sim. Porém, se você tiver essa mutação no meio de outras, como a doutora Elis explicou, pode ser que tenha sim um papel, mas não como um modificador de risco. Isso é importante. A MTHFR não entra. E se ela tiver que entrar, é numa situação muito específica, que é quando a paciente é homozigota num pedacinho do gene que é o 677. O 1298 não tem relevância alguma. Aliás, nem o 677, 30% da população pode ter. Mas os casos de homozigose podem estar indiretamente relacionados à hiperhomocisteinemia e aí sim você aumentar o risco trombótico. Mas na hiperhomocisteína grave, não na leve nem na moderada, e a grave, pasmem, acima de 100 milimol por litro. Então, assim, precisa ter um valor de homocisteína absurdo. Eu até hoje nunca peguei uma paciente acima de 100, o meu máximo foi 80. E tem que ter um valor absurdo de homocisteína para você poder linkar esses universos metabólicos, né? Então, é importante que não se valorize a MTHFR, mas que se tenha bom senso, né? Que a gente não seja ver o fator de risco. Por quê? Porque existem também muitas pacientes com histórico de morbidade obstétrica que já tiveram problemas em alguma gravidez e que só tem a MTHFR mutada, assim. Então, assim, não é de se valorizar, mas você vai valorizar em casos muito específicos, em casos muito raros, tá? Mas realmente não se deve estratificar risco trombótico, nem predição de tratamento com a MTHFR. Perfeito, perfeito. E já que a gente está falando de mutações, né? Então, só para deixar claro para quem está ouvindo a gente está falando de MTHFR, isso é uma mutação em gene, né? Associada à trombofilia hereditária. Quando a gente separa elas em trombofilia adquirida, a gente está falando aí dos anticorpos, e a hereditária, a gente está falando das relações com os genes. Já que a gente está falando do MTHFR, tem muita gente perguntando a respeito do pai, que é um marcador recentemente inserido aí nesse mundo das trombofilias, né? E muita gente perguntando se tem mesmo relação, se essas heterozigoses e homozigoses de alteração nesse gene podem ser uma característica de trombofilia ou se ainda não tem nada muito comprovado em relação a esse gene específico. Gostaria de falar um pouquinho do PAI-1. Olha, o PAI-1, na verdade, ele é apontado na literatura como um gene relacionado à trombofilia. Mas o que acontece com esse polimorfismo, e aí eu vou dar uma opinião muito particular minha, é que é o seguinte, a gente tem que ter bom senso. Não adianta, na minha opinião, você ir pedir um PAI-1 de uma pessoa que não foi investigada na base. Sendo que os convênios não cobrem e os estudos não suportam uma mudança de tratamento se você tiver um PAI-1 presente com polimorfismo. Então, vamos entender o que é o PAI-1. O PAI-1 ele é o tal do inibidor, do ativador, do clássico. Traduzindo tudo isso daí, ele é um fator que sempre vai estar aumentado nos pacientes que têm, principalmente, idade avançada, diabetes mellitus, insuficiência renal, está muito ligado às doenças cardiovasculares. Então, veja,
ele é real, ele sim está ligado com fatores trombofílicos, mas ele é tão predominante em outras situações clínicas e fundamentalmente atreladas ao envelhecimento. Então, quanto mais a gente envelhece, mais a gente inflama, mais doenças crônicas a gente tem, então a gente passa a ter uma tendência a ter mais esse polimorfismo do pario. Então, outro dia eu recebi no consultório uma grávida que não tinha nem fator 5 de Leiden, nem protrombina mutante e tinha PAI-1. E eu não entendi nada, porque além de ser caro, o que você vai fazer com um PAI-1 alterado? Quer dizer, se ele vem alterado, em tese, muito em tese, você estaria num estado mais vulnerável para a trombose. Tá? Alguns estudos, sim, relacionam o PAI-1 com todas as trombofilias da gestação, que você pode ter aborto de repetição, que você pode ter déficit de crescimento intrauterino, pré-eclâmpsia, mas você não tem ainda meta-análises, estudos robustos que coloquem o PAI-1 para você pedir no seu dia a dia, tá? Então, eu acho que é muito importante, antes da gente ir para polimorfismos raros e polimorfismos que a gente ainda não tem completa relação única com a gravidez, a gente ter o bom senso de pedir o básico primeiro, de entender o básico primeiro, para depois ir em relação a isso. Não sair atirando para todos os lados, não sair pedindo tudo como se fosse uma regra, né? Exatamente. Ainda mais genes que não é só a questão financeira, é a questão do próprio médico. Quando você... porque hoje a gente tem que ver a aplicação do que a gente vai fazer. Sim. Se você não tem a aplicação daquilo, para que você vai pedir? O PAI-1 ainda não tem uma norma completamente efetiva de falar, olha, Definida, né? Definida, você não tem nada, tem PAI-1 positivo, você vai receber enoxaparina. A gente não tem isso. Não existe isso ainda, né? Pode ser que vamos chegar lá num curto espaço de tempo, mas ainda nós não temos. Então, eu acho que a questão do PAI-1 fundamentalmente é bom senso. É bom Perfeito. senso. Perfeito. Não adianta pensar do fim, né? Não sei para Elis como que é. Sim, perfeito, está coberta de razão. Né? Não basta só sair pedindo todos os exames, depois você não vai saber nem interpretar o que você vai fazer com aquele PAI-1, o resultado alterado, que foi o caso da sua gestante. A pessoa identificou e com certeza deve ter te mandado para ver o que você ia fazer. Só que ela não tinha os exames de base, né? Para ela compor um raciocínio. Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. Tem o Dr. Gaspar, é um querido, inclusive. Obrigado, doutor, por estar aqui acompanhando a gente. Ele fez um comentário muito pertinente sobre isso que vocês estão falando. Ele trabalha com infertilidade também e ele fala que se a paciente faz uma FIV e ela não engravida por uma falha de implantação e depois dessa falha descobre-se uma SAF, a paciente perde a confiança no médico, né? Então, da importância de toda essa investigação prévia, né? E de saber também, é importante a gente falar que isso não significa que todas as falhas de implantação, os abortos espontâneos, os abortos precoces, todas essas causas relacionadas à infertilidade, elas não são diagnóstico de trombofilia e SAF. Tem uma gama infinita de possibilidades, né? Fatores masculinos, genéticos, tem outras coisas a serem investigadas, né? Mas o que ele está colocando aqui é muito importante, né? Que se uma paciente passa por uma questão e descobre depois que ela podia não ter passado se tivesse sido investigada, é um problema muito grave, né? Isso deixa a paciente descrente, perde a confiança naquele profissional que está atendendo ela, né? E fora essa questão da confiança, eu acho que a história de vida do paciente. Sim, né? para ela chegar no médico que faz reprodução humana, ela tem Ela já passou. né? Ela tem anos de tentativas sem sucesso ou de perdas. Então, se ela chega até ali, é porque ela já tentou bastante. Ninguém vai logo de cara
quer dizer, na maioria das vezes, procurar o esterileuta sem ter um problema, né? O bom senso. Ela só vai para o esterileuta quando ela tem um tempo de tentativa, 1 ano e meio de tentativa sem sucesso, e aí ela quer investigar a causa e ter o seu bebezinho, fazer de tudo para que ele chegue. E aí, nesse momento, vale a pena, né? E é importante pensar nesses aspectos, sim, nesses exames. Porque às vezes o que eu percebo muito é que existem pacientes que chegam e se dedicam uma vida para ir para uma fertilização. Sim. É a economia de uma vida, muita coisa em jogo, né? Casamento, um monte de coisa. Então, assim, imagina a tristeza você passar por um procedimento desse se você tem alguma coisinha no seu sangue que poderia ter sido vista e evitada. Com certeza, com certeza. A Gislaine está conversando aqui com a gente, ela fala que ela perdeu o primeiro filho dela com 37 semanas de gestação por restrição de crescimento. E a gestação até então era perfeita. Ela está perguntando se isso pode ser um indicativo de trombofilia e qual trombofilia ela deveria investigar primeiro. Sim, desde o início, quando você está fazendo o acompanhamento do pré-natal dessa paciente, um dos fatores que a gente fica de olho é no percentil de crescimento desse bebê, no líquido amniótico, na maturidade dessa placenta, como é que está se comportando. É um nenê que não é de uma hora para outra, ele vem dando sinais, ele vem na curva de crescimento no limite inferior, e à medida que a gravidez avança, vai aumentando os fatores inflamatórios na gravidez, e esses problemas tendem a se agravar. Entendeu? Infelizmente, em alguns casos, podem até culminar com a perda, sim, né? E em relação a quais exames, aí você tem que, de acordo com os exames que você vem acompanhando, você pede os anticorpos antifosfolípides, dependendo da sua anamnese, você vai para a pesquisa da trombofilia hereditária, porque infelizmente isso pode acontecer, perdas mais tardias na gravidez, e é muito triste, muito traumático, né? Nossa. Nesse caso, se ela for tentar uma nova gravidez, vale a pena, se não foi investigada quando o problema começou a surgir, porque muitas vezes você não pegou no início, mas a partir do momento que está dando os indícios de alterações nesses exames, você tem como reverter isso e durante a gravidez já fazer uma investigação e tomar uma decisão para tentar fazer com que reverter esse processo, né? Exatamente. É muito triste, né? Muito traumática essa situação. E sim, com certeza. Você que perguntou e que dê tudo certo, porque uma boa condução aí, um bom obstetra vai dar uma atenção aí especial para você. E muitas vezes, só complementando, até tratando, tivemos vários casos de pacientes com trombofilias identificadas no início da gravidez, que você estabelece o tratamento para ela e com o avançar da gravidez, você percebe que mesmo com o tratamento, ajuste de doses, ela cursa com uma diminuição de líquido amniótico, com aumento da maturidade. Casos que nós tivemos de pacientes em uso de enoxaparina, acompanhada por obstetra e hematologista em conjuntos, paciente fazendo trombose placentárias. Né? Em alguns casos, a gente faz o anatomopatológico depois e ele vem claro e evidente, escrito, paciente com múltiplas áreas de trombose. Tivemos até um caso recente que nós acompanhamos, a paciente começou com uma dose profilática de 40 miligramas no início do mês, à medida que foi aumentando, evoluindo a gravidez, nós fomos corrigindo a dose, passamos para 60, passamos para 80, e quando fizemos o parto, a placenta pediu para variar, tinha mais de 30% da área com áreas de trombose placentária, mesmo em uso da enoxaparina. Então, é importante não só a investigação ali no início da gravidez ou antes da gravidez, mas o acompanhamento de perto durante toda a gravidez, né?
né? Nós Até tivemos... o último minuto. Sim, até depois do parto. Até depois do parto. Porque o risco de trombose também existe 20 vezes maior depois do parto também. Inclusive, existem inúmeras pacientes que têm uma trombofilia muito leve, que não indica-se a enoxaparina durante a gestação. Então, se a gente tiver qualquer dúvida, tem que dar no pós-parto só. Casos muito leves, que você acompanha crescimento intrauterino, tudo, a anticoagulação é primordial até 45 dias, 6 semanas do pós-parto. Porque depois que o bebê nasce, o maior risco trombótico é da mãe. É no pós-parto. É no pós-parto. É no pós-parto para a mãe. E que é altíssimo. E muita gente fala assim, não, vamos dar a enoxaparina até 35 semanas e aí a gente para o parto. Não, basta parar 24 horas antes. Exato. Em um dos casos, se for uma dose profilática, 12 horas antes e recomeçar após o parto, né? Dependendo do tipo de anestesia que foi feita, você vai avaliar quantas horas você vai reintroduzir esse uso da enoxaparina e é fundamental manter depois do parto. E seguir com uma investigação 6 meses após o parto, repetir esses exames para ver se eles continuam alterados, porque ela vai ter essa alteração para o resto da vida, não só na gravidez. Tem riscos aumentados, né, durante a vida fora da gravidez também, quando for fazer uma viagem aérea, quando for fazer uma cirurgia, né, seja uma cirurgia convencional, uma cirurgia plástica, alguma coisa, ela precisa estar respaldada, ela precisa acompanhar, né? E pegando esse link, desculpa até fazer a pergunta, Natália, mas eu gostaria muito, talvez seja a tua próxima pergunta, de um parecer da doutora Elis, porque é uma dúvida que me perguntam muito a respeito de mulher trombofílica, o tipo de parto que tem que fazer. Vamos esclarecer um pouquinho para elas, porque às vezes elas chegam achando que só pode ir para cesárea e não é isso. Não. Então, eu queria que seria bom esse esclarecimento para desmistificar um pouquinho. A paciente com trombofilia, ela não só pode, como deve tentar o parto normal. É importante para ela, porque a cesárea vai aumentar mais ainda esse risco trombótico para ela. Né? Perfeito. É muito importante a gente falar isso, porque a gente vê o comportamento inverso disso, né? E vieram várias perguntas para mim falando, eu não acredito que eu podia ter tentado parto normal, me disseram o tempo todo que eu só podia fazer cesárea. Não, é assim, você só tem que tomar o cuidado e alinhar com a sua paciente. E no final da gravidez, você estabelece um vínculo com a sua paciente um pouco mais próximo. Uma vez por semana ou a cada 3 dias é uma paciente de alto risco que você quer estar junto. Você vai encurtando o tempo de ultrassom, de exames laboratoriais. Então, você estabelece um vínculo com ela muito grande. Então, eu costumo falar, olha, se você continue com a sua enoxaparina, elas têm medo. Doutora, não tem que parar para o parto? Não, a gente vai parar 24 horas antes. É o suficiente. Então, como é que a gente vai tentar o parto normal? Bom, o parto normal é normal. Ele acontece a hora que ele acontece. Então, eu já falo para elas, se você perceber que aquele dia você está tendo um pouquinho mais de contração do que o seu normal, ou algo de diferente, um pouco mais de indisposição, de dor, né? E você me liga. Se você tiver dúvida, você me liga. Doutora, estou sentindo isso. Toma ou não toma enoxaparina? Entendeu? Eu vou falar para ela, não. Não toma, vamos esperar as próximas 6 horas. Se for um trabalho de parto, vai evoluir. Se não for um trabalho de parto, forem contrações de treinamento, ela vai poder tomar sua enoxaparina. Entendeu? Mas eu sempre peço para ela esperar umas 6, 7 horas, a gente vai avaliando, se ela tiver dúvida, ela liga de novo e a gente vai conversando. Assim, na dúvida, a gente não faz o Clexane, porque você quer tentar o parto normal para ela, né? Se caso a paciente tomou o Clexane e rompe uma bolsa. Acabou de ter esse Gêmeos. A paciente simplesmente o dia todo estava de repouso, mas andou o dia todo
e arrumou todo o quarto do bebê, que tinha feito a mudança. E chegou em casa cansada. Na hora que chegou no seu quarto, tomou um banho, foi dormir. Tomou o seu Clexane na hora de dormir. Deitou, não deu 30 minutos, rompeu a bolsa. Gente, Sim, o que a gente vai fazer? Vamos ligar para a Elis, né? Doutora Elis, acho que rompeu minha bolsa, tá escorrendo um monte de líquido, né? Aí eu pedi para ela fazer algumas manobras para ver se era realmente o líquido. Eu falei, acho que rompeu mesmo, vai para o hospital. Tá sentindo dor? Não, nenhuma. Falei, ufa, que bom, né? Falei, que horas você tomou o Clexane? Ah, não tem 30 minutos. Aí, essa é a vida real. é, não tem 30 minutos. Bolsa rota, claro, os nenês com boa vitalidade. Como ela não tinha contração, nós monitorizamos ela e acompanhamos. Graças a Deus, ela começou a ter contração com mais de 12 horas que tinha rompido a bolsa. Isso foi ótimo, entendeu? Com 15 horas, deixei ela ter um pouquinho de contração para que quanto mais eu conseguisse levar adiante, mais intervalo eu teria da última dose do Clexane. Com 15 horas de bolsa rota, ela já estava com uma contração a cada 5 minutos e 9 centímetros de dilatação, entendeu? Com um nenê prematuro, com uma malformação, com uma mielomeningocele, e que não daria para deixar vir normal. Então, por risco de romper a pele ali da mielomeningo, o neurocirurgião já estava no hospital, porque esse bebê, assim que nascesse, ia ter que ser protegido. Enfim, quando chegamos a 9 centímetros, optamos pela cesárea e os bebês nasceram muito bem. Por que deu para fazer? Ela conseguiu ver o parto dela, porque foi feita a raquianestesia, porque ela usava uma dose profilática e não terapêutica. Com a dose profilática, a gente pode fazer a raquianestesia, dependendo do caso, com acima de 12 horas da realização da enoxaparina, né? Se ela, e nós não temos esse espaço, ou ela está numa dose plena, aí a gente parte para uma anestesia geral ou um parto normal, se for possível fazer sem anestesia, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Perfeito, Mas perfeito. a gente pode e deve tentar o parto normal, sim, se assim for o desejo dessa paciente. Sem dúvida. Ótimo. A Karina está conversando aqui com a gente. Ela fala que ela está grávida de quase 8 meses, faz uso de Clexane de 60 miligramas, já teve trombose, tem histórico na família também, que ela gostaria de engravidar novamente após o bebê dela nascer. Ela quer saber se ela tem mais risco numa segunda gestação. Ela já é de alto risco. Sim. Né? Então, a gente já está diante de uma pessoa Então, é uma situação que a enoxaparina já tem que de saída ser pelo menos 1 miligrama quilo. A dose profilática não é suficiente e vai até o parto e mais 45 dias do pós-parto. Sim, é alto risco e precisa ser parinizada com uma dose maior ou pelo menos adequada. Sim. A Nayara pergunta também se ela usou Clexane numa primeira gestação, se ela sempre vai ter que usar nas próximas gestações. Tem que avaliar por que usou, como usou. E qual foi o caso. Se ela usou a enoxaparina por uma síndrome antifosfolípica, o que a gente observa, né, é que há uma piora desses anticorpos a cada gravidez, entendeu? Não é isso? E você pode me corrigir. E se ela usou por síndrome antifosfolípide, nessa nova gravidez, a gente vai dosar pelos definir que vamos usar 8%, assim, provavelmente ela vai usar.
né? Se foi uma causa hereditária também, provavelmente vai usar homozigótica, né? Homozigótica, sim. Mas foi de Leiden heterozigótico, por exemplo? Não, aí é só acompanhar, talvez no final da gestação precise entrar na população, né? Aí é importante. O que acontece com os anticorpos da síndrome do anticorpo antifosfolípide é que a cada gestação, é exatamente o que a doutora Elis falou, a pessoa trombofílica ela aumenta em 20% a chance de aborto. Então, se for pelos anticorpos, ou seja, a gente estiver diante de uma trombofilia adquirida, não tem como. Vai ter que em cada gestação tomar, porque senão você vai aumentando em 20% a sua chance de abortamento a cada gestação. Perfeito. Queria fazer um comentário de umas perguntas aqui que... Deixa eu achar ela aqui. Elas estão subindo. Do Dr. Renato. Obrigada, doutor, por participar aqui com a gente. É uma honra ter você aqui escutando a nossa conversa. Ele conversa um pouquinho com a gente a respeito do uso da enoxaparina. Ele fala que a imensa proporção das perdas não é após 12 semanas, que ele não entende por que o uso antecipado. E aí ele completa que ele está falando isso como uma pessoa que defende e também faz uso de enoxaparina. Ele não está falando contra. Mas ele acredita que... Mas ele vê com receio, ele vê que os médicos acabam fazendo isso muito por receio, mais do que por evidência. Como é que vocês enxergam isso que ele está falando, desse uso antecipado? É assim, na verdade, doutor Renato, obrigada por estar aí com a gente, né? Essa pergunta é enriquecedora. Mas o que acontece é o seguinte, tudo depende da trombofilia. Então, se nós estivermos falando de anticorpos antifosfolípides e SAF, é primordial que se tome o mais precocemente possível que se receba a enoxaparina. Por quê? Porque esses anticorpos antifosfolípides, eles têm a característica de uma maior atuação até a 10ª semana gestacional. Eles trabalham para tirar tudo que é no self do organismo. Eles encaram a gestação, o feto, como um ser que não é próprio, né? Inclusive a gestação é a coisa mais linda do mundo, porque a parte imunológica da gestação é maravilhosa, né? É como você ter um transplantado ali que não é nem do seu grupo, né? E você conseguir levar isso adiante. Então, os anticorpos fosfolípides, eles têm uma força muito grande no início gestacional e eles trabalham fundamentalmente nesse início da gestação, porque estamos falando de aborto. Lá, quando a gestação vai evoluindo, esses anticorpos, eles vão mexer mais com restrição de crescimento e as outras trombofilias é que vão ser muito mais atuantes também depois desse início gestacional. Mas o que acontece é que o crescimento da placenta, ele é acompanhado do crescimento numérico desses anticorpos. Eles vão tendo cada vez mais força no endotélio. Então, se não houver a enoxaparina desde o início e se juntar então com uma vitamina D baixa, aí é a receita perfeita para que haja um abortamento. Então, do ponto de vista hematológico, o uso da enoxaparina na SAF, totalmente bem diagnosticada, ele tem que ser o mais precoce possível. Você concorda, Elis? Sim, concordo. E é o que a gente vem fazendo assim, né, nesses últimos anos e estamos tendo excelentes resultados, né? Excelentes resultados. Nossa, é mesmo. Realmente se perde um bebê, né? Ele ainda fala... Muito legal, é isso mesmo. Ele ainda fala a respeito da MTHFR, que ele gostou muito da sensatez que vocês usaram, porque as pacientes ficam desesperadas quando tem qualquer alteração de MTHFR. E ele pergunta para mim, inclusive, se eu considero polimorfismo ou mutação. Doutor, na teoria, assim, no meu ponto de vista, pela frequência que a gente encontra na população,
eu considero polimorfismo, porque elas são muito frequentes e variáveis, né? A gente só pode chamar de mutação mesmo quando é uma alteração única e específica relacionada com uma doença, nem sempre é, né? Essas alterações de MTHFR, como elas não têm relação direta e exclusiva, né, com a trombofilia sozinhas, elas precisam estar aí dentro de um contexto de outras alterações. Como toda a população vai ter essas alterações, né, de uma forma ou de outra, é muito comum a heterozigose de MTHFR na população normal, né? Então, sim, eu acho mais correto a gente chamar de polimorfismo do que de mutação. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Até porque os polimorfismos são extremamente prevalentes, né? Sim, sim, sim. Você só vai valorizar quando realmente esse gene tem um impacto clínico que você gera uma doença, né? Exatamente. Exatamente. Em tudo, né? Mas Vamos ver aqui se a gente tem 5 minutos. Que delícia! Deixa eu ver aqui mais alguma perguntinha para a gente falar. Vocês são maravilhosas, milhares de vezes isso escrito aqui, elas são mesmo. Obrigada pela confiança. Obrigada. Sabe uma pergunta que eu escutei muito, tanto nos inbox, como tem algumas pessoas perguntando aqui? O que essas pacientes, antes e depois da gestação, precisam tomar? Porque a gente falou bastante da enoxaparina durante a gestação. Essas pacientes vão precisar sempre do uso de alguma medicação? Normalmente elas falam do AS, né? Em que contexto esse AS deve mesmo ser usado? Quem usa, vai usar a vida inteira? Acho que é comigo esse, né? Então é assim, o que prediz o tratamento é o risco trombótico da paciente. E o que é esse risco trombótico? É uma série de exames, entender a história clínica e colocar essa paciente em vários scores de risco de trombose. E aí a gente vai ter o final dessa equação. Olha, você é de baixo risco trombótico com essa trombofilia que você tem, ou você é de moderado ou de alto risco trombótico. E é essa estratificação de risco, isso se chama estratificação de risco, é que vai predizer se um AS apenas basta para o resto da vida, ou se é uma pessoa que tem que tomar um anticoagulante, por exemplo, aquela Você que não precisa usar nada. Só vai usar se tiver em alguma situação que tem possa risco. aumentar o risco trombótico, né? Exatamente, ou você só vai usar depois de uma cirurgia ou numa viagem de avião, né? Então, é muito importante não existir uma receita de bolo. Cada caso é um caso. E conforme essa estratificação de risco, é que a gente vai orientar a paciente. Não, você só vai se cuidar nas situações de risco, como a doutora Elis falou, e que é a maioria dos casos mesmo, né? E existem casos que depois da gestação você tem que voltar até para um anticoagulante. Que se essa pessoa já teve um histórico de trombose anterior, se já trombosou, pelo menos... Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Às vezes toma enoxaparina e terminam os 45 dias, que são os 45 dias mais inflamatórios, e depois a gente volta para o anticoagulante. Então, Meus amores, nosso tempo está acabando, não quero ser cortada antes de me despedir de vocês. Muito, muito, muito obrigada. Desculpa por não responder todas as perguntas. Vou deixar de novo o inbox para a gente fazer uma força-tarefa e responder as perguntas para vocês, tá bom? Obrigada de coração, doutora Elis, doutora Regina. Foi assim, incrível dividir esse espaço com vocês e ajudar essas pacientes a terem um pouco de esclarecimento sobre as dúvidas delas. Obrigada mesmo. Eu agradeço o convite, foi maravilhoso compartilhar essas respostas com a minha amiga Regina, com você, Natália, e com as dúvidas das nossas queridas pacientes, né? É muito importante. O tema gera muita angústia, né? Pouco se sabe, o pouco se sabe, Com certeza. é muito controverso, um sabe um pouco mais, fala
contra, o outro fala a favor, é difícil. Não é fácil nem para nós estarmos aqui Sem falando dúvida. sobre o tema, porque é